Desde que o mundo é mundo, a história é construída, narrada e vivida com luz e sombras. Parece que uma depende da outra para existir, afinal, como conheceríamos o amor se não fosse o ódio? As contradições fazem parte do espírito humano, já percebeu? E talvez essa dualidade seja o que move e causa angústia às celebridades. A questão-chave é: que preço você paga para ter fama? Vou deixar essa pergunta com você logo no início. Uma coincidência, entre aspas, que permeia a vida de líderes políticos, artistas e ícones culturais em geral. É uma característica muito curiosa e que salta aos olhos, literalmente: a recorrente presença de hematomas ao redor do olho esquerdo. Você já deve ter visto. O mais intrigante é pensarmos nesse sinal tanto como um mistério, um sacrifício ou um código secreto para que se reconheçam. Uma sensação de pertencimento entre iguais, entende? Guardando mistérios inauditos. Nos tempos atuais é fácil percebermos essa evidência devido à tecnologia. A vida é um grande BBB. Há câmeras para todos os lados, estacionamentos, elevadores, academias, supermercados, shoppings e por aí vai. Somos vigiados o tempo todo, até pelo computador e pelo celular. Vê-se os algoritmos. Quando falamos sobre o assunto ou pesquisamos, fato que aparecem com mais fluidez, como se lessem os nossos pensamentos. E esse vigia é ainda mais evidente no caso de famosos, já que vivemos numa era em que tudo é fotografado, arquivado, replicado e ampliado. O universo das fofocas é fascinante, né? É tanta visibilidade, tanta exposição, que manter um segredo é quase uma missão impossível. Nesse frenesi de notícias é que surgiu a famosa teoria do olho roxo. E isso não é de hoje. Ao longo dos últimos anos, nomes que ocupam o centro do poder global surgiram com o mesmo tipo de marca no rosto, e ao que tudo indica, ela está associada ao sucesso. Entre as pessoas estão, olha só a lista: Sharon Stone, que sempre foi símbolo de glamour e força feminina; Barack Obama, cuja trajetória política redefiniu expectativas históricas; Papa Francisco, autoridade espiritual de alcance mundial; e Robert Downey Jr., figurinha carimbada de uma das franquias mais lucrativas do cinema contemporâneo, o eterno Homem de Ferro. Seria uma grande coincidência? Impossível, né? A lista não para por aí. Outras personalidades já foram flagradas com esse detalhe de ostentação do olho roxo: George W. Bush, Kanye West, Ben Affleck, o rei Charles III, David Beckham, Jay-Z, Madonna, Brad Pitt, Ryan Gosling, Adam Sandler e Reese Witherspoon. Só para mencionar alguns que eu me lembro agora. Ou seja, pessoas com um alcance imensurável, tanto de fama quanto de fortuna. A lista é longa e o padrão inquietante. As explicações ou desculpas são as mais variadas. Eu sofri uma queda, eu tropecei, tive um acidente doméstico. Às vezes a desculpa ainda é mais subjetiva. Eu acordei assim. E é nesse ponto que a história deixa de ser apenas um fato isolado e passa a fazer parte do imaginário coletivo. Realmente é instigante ser sempre o olho esquerdo, já percebeu? Essa repetição criou um fenômeno na internet chamado de teoria do Black Eye Club, em inglês, Clube do Olho Negro, do Olho Preto. Nome que sugere algo muito além de uma coincidência. Seria mesmo um clube? Um lugar para um ritual de iniciação? Um grupo fechado, seletivo? Há quem diga que o hematoma seria um sinal de submissão, um rito de passagem, uma marca de entrada em círculos ocultos de poder. Faz sentido. Pertencer à elite e ser parte de um grupo seleto de privilegiados deixa a régua lá em cima e é aí que mora o perigo. Qual preço a pessoa paga para fazer parte desse hall da fama? Se pensarmos bem, essa espécie de clube secreto sempre permeou a história da humanidade. O Ocidente sempre cultivou uma relação ambígua com o poder, desde as sociedades secretas medievais até as ordens iniciáticas do Iluminismo. O imaginário coletivo associa influência política e econômica a rituais reservados. A palavra iniciação
carrega um peso simbólico que atravessa culturas. Em muitos contextos, o corpo é marcado como prova de pertencimento. Cortes, cicatrizes, tatuagens, escarificações como sinais visíveis de uma transformação invisível. Quando a teoria sugere que o olho roxo seria um sinal de submissão, ela dialoga com arquétipos antigos. O olho, em particular, sempre foi símbolo de consciência. O chamado terceiro olho, presente em tradições orientais, representa visão espiritual. A ideia de que o fechamento simbólico desse olho poderia indicar entrega a um sistema superior é, antes de tudo, uma metáfora poderosa. O problema é que as metáforas não são evidências, elas são suposições. É da nossa natureza acreditar em algo que não se explica. E o pior, parece que os escândalos estão sempre ali, na porta de saída, prontos para explodir no mundo das informações, e esse elemento psicológico não deve ser ignorado. Vivemos num período de profunda desconfiança na humanidade e, infelizmente, estamos naturalizando o banal. Por mais que fiquemos chocados com as notícias, parece que nos acostumamos com o pior das pessoas. Escândalos envolvendo elites políticas e financeiras alimentaram a sensação de que existe uma camada invisível de decisões que não compete a nós, pobres mortais. Casos como o de Jeffrey Epstein intensificaram essa sensação que a gente sente, mas não surpreende mais. Parece que, de alguma forma, já estamos preparados para o pior, seja a prisão de celebridades, os vazamentos de verdades escondidas e as conexões inimagináveis entre líderes mundiais. Parece que já estamos calejados e o hematoma no olho deixa de ser só um acidente para se transformar numa mensagem quase secreta. É natural buscarmos sentido em tudo, afinal, nesse caso é muito melhor dizer que é um ritual do que aceitar que é um acontecimento aleatório. É como arrumar a casa para o caos. Por outro lado, beleza e juventude eterna fazem parte do estilo de vida das pessoas famosas. Pode ser que o olho roxo faça parte de procedimentos estéticos, intervenções cirúrgicas e tratamentos dermatológicos. Tudo isso pode causar equimoses ao redor dos olhos. Pessoas que têm a vida corrida devido à agenda conturbada estão mais sujeitas a quedas, por exemplo, e o lado esquerdo pode simplesmente ser mesmo uma coincidência. É aí que entra a rainha baiana, a Veveta, a poderosa Ivete Sangalo. A internet bombou porque a cantora teve um mal-estar no banheiro de casa, caiu e bateu o olho. A consequência disso foi ganhar um olho roxo. E adivinha qual? O esquerdo, claro, sempre. Ela veio a público dizer que passará por uma cirurgia e que a queda foi resultado de uma desidratação. De prontidão, ela conversou com seu médico de confiança e já deu o recado. Eu tenho que fazer uma cirurgia, vou fazer amanhã, às 8 horas, e vai dar tudo certo. Ivete disse que Deus a acompanharia e que ficaria bem. Amém. Será que de fato ela passou por uma cirurgia? A gente fica pensando. Os sites de notícias dizem que sim, que após a queda e desmaio ela foi submetida a esse procedimento e passa bem. Espirituosa, ela disse estar lançando uma linha de maquiagem, brincando com o acontecimento. É fato que notícia ruim é melhor que notícia boa, né? Pelo menos vende mais. Pensa comigo, a manchete Ivete Sangalo surge com os olhos lindos. Nunca seria uma notícia tão interessante quanto ela ter um hematoma roxo no olho que rende e vende muito mais. Bem, verdade ou não, esse fenômeno revela algo sobre o nosso tempo. Revela a fragilidade que temos quando se trata da confiança pública. Temos uma necessidade de alimentar teorias. É como se não importasse o hematoma, mas sim a simbologia que existe por trás dessa teoria da conspiração. É como se acreditássemos que essas pessoas fizessem parte de algo secreto. É como romper os limites e bugar a nossa cabeça. O que realmente importa é saber quem governa os governantes, quem influencia os influenciadores, quem financia os financiadores, quem está por trás de tudo. O perigo surge quando a ausência de respostas concretas é preenchida por certezas infundadas. E aí cada um viaja na sua.
É nesse contexto que a acusação sem prova pode se tornar um instrumento de manipulação tão poderoso quanto o segredo que se denuncia. É preciso cautela, gente. Afinal, a história está repleta de momentos em que as teorias não verificadas alimentaram perseguições e injustiças na história. O mais delicado é manter o equilíbrio entre a curiosidade e a responsabilidade, já que o verdadeiro símbolo não está no olho roxo, mas na nossa necessidade de atribuir sentido a ele. Quantas imagens já redefiniram os rumos da nossa história? Sabemos que uma fotografia pode derrubar um governo e um gesto pode redefinir narrativas. O mais fascinante nessa questão do olho são os portais que ele abre com a emblemática afirmação do olho que tudo vê, presente no esoterismo. É por isso que um hematoma amplia qualquer percepção. Será que um dia virá à tona documentos de investigação com provas e testemunhas sobre o Black Eye Club? Mais do que querer saber se ele existe, é saber que acreditamos em sua existência. Ou talvez nunca saberemos se o olho roxo representa um acidente ou um procedimento médico. Pode ser até coincidência, mas a narrativa construída ao redor dele é um espelho que reflete a nossa ansiedade diante de estruturas que não compreendemos plenamente. Talvez também o olho signifique muito menos que a simbologia profunda que imaginamos estar por trás dele, porque isso envolveria governantes e governados. Afinal, o olho roxo pode desaparecer em poucos dias, mas as estruturas de poder permanecem por décadas. É justamente nelas que a história continua a ser escrita. Pense nisso tudo, deixe nos comentários as suas considerações sobre isso.